Bom dia, boa tarde, boa noite, Guima por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal do Guima. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para dar uma moral, para dar uma força, curte, comenta, compartilha aqui o conteúdo. Hoje vídeo sobre Supernatural, mais precisamente sobre Dean Winchester ser bissexual, tá? Então, bom, como todos sabem aí, o personagem Dean Winchester vem da série Supernatural, uma série que teve 15 temporadas, uma série de dois irmãos ali, o Dean e o Sam, que caçam demônios como negócio da família, né? Family business. Então, uma série ali que durou 15 anos, né? Que muita gente acompanhou, uma série muito boa, até as 5 primeiras temporadas ali foi absurda. Depois deu uma caída, claro, porque aí começou a faltar criatividade, começaram a encher linguiça e no final a série acabou melhorando, mas bom. Então, Dean Winchester foi interpretado ali por Jensen Ackles, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais lindos aí da atualidade. Por minha conta, tá? Você pode não achar, pode achar o Papa Essiedo muito mais bonito que ele. Mas o Dean Winchester aí, o Jensen Ackles, sem dúvida nenhuma, um belo rocambole. Ele apareceu ali pela primeira vez, ele até apareceu no Smallville, né? Mas ele acabou ganhando destaque aí mesmo nessa série de Supernatural. Quem é Dean Winchester e como ele é relatado na série? Ele é um cara extremamente sarcástico, é um cara extremamente bem-humorado, é um cara... durante toda a série, é um puta de um cara viril, tá? Sem medo ali, enfrenta tudo que tiver que enfrentar, por muitas vezes ali acaba salvando o irmão, é salvo pelo irmão, salva inúmeras pessoas, e dentro da série ele é desenvolvido como um puta de um galã. Então durante toda a série é um cara que muitas das vezes ele tem inúmeros relacionamentos, ele é um cara muito mulherengo, tá? Muito mulherengo, a gente nunca viu na série ele dar em cima de algum cara, não, pelo contrário, muitas das vezes ele é sarcástico pra caramba, mas mulherengo demais. Então ele é muito galanteador, muitas das vezes ali você vê ele dando em cima de algumas mulheres, muitas mulheres dando em cima do Dean Winchester. E, cara, o problema de tudo isso virou agora, né? Eles querem pautar o Dean Winchester como bissexual, tá? 2025, a cultura woke perdeu muita da sua força. Então, o que é que eles estão querendo fazer agora, né? Pegam personagens aí que são, extremamente importantes, que tem ali a sua baita da sua representatividade ali, que é personagem consagrado, e eles tentam pegar algum pelinho aqui, um pelinho ali, alguma coisinha para falar, esse aí é dos nossos, hein? Esse aí é dos nossos. E foi isso que aconteceu com o personagem do Dean Winchester. Em momento algum na série, em momento nenhum, tem alguma coisinha, algum indício que dê de que ele possa ser bissexual, que ele possa ter ali um lado menos másculo, um pouco, sabe, não sei nem como falar sem... Cara, nada contra, viu? Pelo amor de Deus, hoje a gente precisa... nada contra, gente. É mais assim, precisa disso. Precisa disso. A série mesmo tem personagens gays que são personagens extremamente bons. Mas, vai querer pegar o Dean Winchester, o símbolo da série, pra isso. E baseado no quê? Eles estão tentando vender isso, né? Na teoria da iluminação bissexual. Que porra é essa? Então eu vou ler aqui, ó. A teoria da iluminação bissexual refere-se ao uso da iluminação com cores rosa, roxa e azul, que remetem às cores da bandeira bissexual para representar personagens bissexuais ou como meio de indicar temas de diversidade sexual e quebra de padrões da ficção.
Então aqui algumas imagens do porquê que eles estão batendo nessa tecla. Por quê? Porque em alguns momentos o Dean Winchester apareceu em alguma iluminação com essas cores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no cenário, tem cores azuis. É nisso que eles estão se baseando. Ah, se eu estiver usando uma camisa roxa, pô, então ando babado. Cara, muito fraco, muito vaga, né? E muito vago isso. Ai. Bom, eu trouxe aqui algumas das personagens que o Dean Winchester ele tem algum tipo de relação nessa série. E cara, não é um personagem, não é uma personagem, não é duas, não é três, são várias durante toda a série. Mas eu trouxe algumas aqui, tá? Trouxe algumas. Então, na primeira temporada, ele tem uma relação com a Layla, tá? É uma relação ali por ele estar salvando ela e tal. Então, ela acaba caindo ali acaba gostando dele, demonstrando ali um certo afeto para ele e ele para com ela, tá? Isso na primeira temporada. Ainda na primeira temporada também teve a Cassie. Então tá aqui, a Cassie foi introduzida no episódio Route 66. E trouxe à tona o lado mais vulnerável de Dean. Ela era ex-namorada dele. Então, mais uma vez. Teve a Carmen na segunda temporada. Tem a foto dela aqui também. Ela era de uma realidade alternativa, né? Mas estava ali. Também foi um interesse amoroso do Dean. Teve a Jo. Então, a Jo da temporada 2, 5 e 7. Ela era também uma caçadora. A mãe dela era amiga do pai do Dean. E ele tem todo aquele lance de ela ser nova e tal, e ela acaba se derretendo para ele, eles acabam realmente tendo ali uma relação amorosa, até que ele morre, vai pro inferno e tudo. Então, mais um. Também teve a Lisa, essa daqui ele realmente teve uma relação com ela, também aparece na temporada 3, 5, 6, né? A Lisa representou o relacionamento mais estável de Dean na série. Os dois se reconectaram anos após um breve encontro e tentaram formar uma família, junto com Ben, o filho da Lisa. Mais uma relação do Dean com a Lisa. Aí teve a Ana na temporada 4 e 5, que a Ana era um anjo caído, né? Então, ela era um anjo caído e aqui realmente o Dean teve, relação mesmo com ela, né? Também teve a Robin na temporada 9, que mostra o quê? O flashback da juventude do Dean, é uma garota que ele teve ali uma das relações dele amorosas ali na juventude. Na juventude. Então, mais uma menina. E aí, por fim, que eu trouxe aqui a Amara. Tá? A Amara, que era a escuridão, né? Na temporada 11 e 15. Ela aparece, né? Então foi o interesse mais peculiar de Dean. Então aqui algumas das personagens aí que o Dean teve algum interesse amoroso, né, na série, ou alguma relação amorosa, afetiva e tal. O que acontece? Acontece que foi introduzida na temporada 4 o Anjo Castiel, né? Então o Anjo Castiel é ele quem tira o Dean do inferno, é ele quem começa ali, ele vira um personagem recorrente na temporada até o fim, e ele acaba tendo muita relação com os dois irmãos, e relação assim, mesmo de carinho, relação de afeto, relação até de amor, tá? Porque o Castiel, ele é um anjo, então ele é um anjo que é enviado para a Terra para salvar o Dean, porque tinha todo o propósito e tudo mais. E por muitos e muitos anos, as pessoas, né, algumas pessoas, começaram a shippar esse casal do Castiel e Dean, né? O Destiel, que o pessoal falava, que pega a junção de um nome com o outro e fica shippando como um casal. E cara, assim, muita coisa acontece na série, né? O Castiel, ele acaba perdendo a graça de anjo dele em algum momento. E em algum momento ele vira humano, e cada vez ele fica mais próximo mais do Dean do que do Sam, né? E na última temporada, acho que no último ou penúltimo episódio,
quando o Castiel está para morrer, quando o Castiel está para chegar ao... Cara, spoiler, porra, foda-se. Ele fala num diálogo ali com o Dean, meio que se despedindo. Ele termina esse diálogo com um eu te amo, né? O Dean fala para ele, por que isso aqui está parecendo uma despedida? E ele fala, porque é uma despedida, eu te amo. E o Dean não responde. Ele não responde um eu também te amo, nem nada do tipo. Cara, para por aí. Agora, porra, é foda. Só porque o personagem, o Castiel, cara, ele é um anjo. Então, teoricamente, ele não é um ser... ele seria um ser assexuado, um anjo. Porra, um anjo mulher, um anjo homem, não sei, tanto faz. Mas esse eu te amo pode ter a conotação de pessoa para pessoa, um amor... Cara, tem inúmeros tipos de amores, gente. Eu falo eu te amo para pessoas da minha família. Eu já falei eu te amo, porra, mano, eu amo você para um amigo pra caralho, tá ligado? Sabe que eu te amo. Isso aí não quer dizer que, porra, que eu quero o cara. Isso não quer dizer nada disso. Isso aí vive na mente de lunático. Existem inúmeros tipos de amor. Existe amor fraterno, amor familiar, amor... Existem inúmeros tipos de amor. E não tem nada demais. Não tem nada demais, realmente, se o Dean Winchester fosse um personagem bissexual, homossexual, tanto faz. Mas isso não foi trabalhado para ele ser durante a série toda. Não foi. Isso é uma coisa que estão querendo pegar para transformar... para trazer ele para a comunidade. E cara, não faz sentido nenhum, isso daí já foi a época aí da cultura woke, eles estão tentando aí resgatar um pouco, tentar fazer barulho novamente, porque eles viram que a cultura perdeu força, e tá perdendo cada vez mais, dificilmente a gente vê a onda woke que a gente viu em todas as séries, filmes, jogo de videogame, tudo teve muita coisa da cultura woke. E isso tá caindo. E, cara, agora eles precisam tentar resgatar isso de alguma forma. Aconteceu isso com o próprio Harry Potter, tá? Dito pela própria autora. Então ela é a autoridade máxima. Nunca nos livros foi dito que... Foi afirmado que Alvo Dumbledore era gay. Só que nos livros, ele teve um relacionamento ali amoroso, carinhoso com o Gellert Grindelwald. Teve isso. Isso teve. Então é diferente do Dean, que não teve nada na série toda. O Dumbledore teve essa passagem que mostra que ele teve esse carinho especial para com o Grindelwald. Diferente do Dean. E aí anos e anos depois veio a autora J.K. Rowling e disse que sim, Alvo Dumbledore é gay. Ponto final, ela é a autoridade máxima. Mas teve alguns indícios, algumas coisas de que ele poderia ser diferente do Dean Winchester. Essa é a diferença. Não tem o porquê eles quererem colocar agora que o Dean é bissexual, simplesmente porque querem. É esse o ponto, é só esse o ponto. A gente sabe, quem acompanha, sabe que o Misha Collins, que é o ator que deu vida ao Castiel, ele é puta de um militante de esquerda. Ele é muito militante de esquerda. Ele é militante contra o Trump, ele é militante da causa LGBT, inclusive recentemente ele se colocou como sendo bissexual, ele se pronunciou como sendo bissexual. E não tem problema nenhum com isso. Eu gostei muito do que o Misha Collins fez com o Castiel. Muito, muito. Cara, o Castiel é um personagem muito foda na série. É muito bom mesmo. E independente dele ser bissexual, o ator não tem nada a ver, nada a ver. A gente tem inúmeros atores que são magníficos, que são gays. Querem exemplos? O Patrick Stewart, o Ian McKellen, eles são homossexuais, casados com outros homens e, puta, eles são excepcionais, isso não tem nada a ver.
Nada a ver. A própria Hunter Schafer, que é a menina do Euforia, ela é uma mulher trans. E foda-se, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa, ela manda muito bem. Então não venham querer colar essa coisa de é homofóbico e isso e aquilo, porque não é esse o papo. Não é esse o papo. O papo é pegar a pauta e tentar enfiar goela abaixo aonde não tem. Aonde não tem. É só isso, nada mais do que isso, tá? Então, era esse o vídeo. Estão tentando pegar o Dean agora para ser um bissexual. Pode ser que o criador da série, o Kripke, ele venha a público e diga sim, o Dean ele era bissexual. E aí, como ele é o inventor da porra toda, ele vai se contradizer muito também se ele falar, pô, ele é. Tudo bem, a gente vai ter que engolir, ele criou a série, assim como a J.K. Rowling disse do Dumbledore, a gente vai ter que aceitar. Mas o personagem não foi criado para isso, para ser um bissexual. Simples assim, nada mais do que isso. Então o vídeo que eu queria trazer era esse. Cara, mais uma vez, tá? O óbvio precisa ser dito. Não tem nada a ver com homofobia, com transfobia, com nada do tipo, gente. Volto a falar mais uma vez o que eu já disse. Eu fui criado para respeitar e amar pessoas, independente de se ele é homem, se ele é mulher, se ele é gay, se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo. Para mim, foda-se, eu respeito e pessoas. Simples assim, sem olhar gênero, sem olhar cor, sem olhar nada. Esse sou eu, tá? Então, essa pecha aí não vai colar em mim. É mais a minha opinião sobre o personagem e sobre o que estão tentando fazer. Nada mais do que isso. Beleza? Muito obrigado, até a próxima e fui.